para todos. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like, ative o sininho para que você venha receber os meus vídeos em primeira mão. E assim você estará aprendendo um pouco da palavra de Deus. Desta feita eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, os versículos 12 ao 16. E o tema desta mensagem é 4 atitudes humanas para 3 ações divinas. Versículo 12 de segundo livro de Crônicas diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Observamos aqui na palavra do Senhor que está falando que o Senhor apareceu de noite para Salomão. E o Senhor falou algo que qualquer um de nós que ouvíssemos Deus falar dessa forma, certamente ficaríamos alegres. Por quê? Porque diz que Deus ouviu a oração de Salomão e ele escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. Observe que no capítulo 7 e o versículo de número 1, a Bíblia diz que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Nós vamos voltar um pouco aqui na história. A Bíblia nos diz que Davi, ele planejou construir o templo para a morada de Deus. Porém, Deus diz que ele não habita em casa feita por mãos humanas. E Deus fala para Davi: Davi, você não irá construir este templo, uma casa para a minha morada, mas o teu filho Salomão irá fazer isso. Não quer dizer que Deus habite em um templo, que Deus habite em uma casa, porque todos nós sabemos que a morada de Deus é no céu. Mas quando há uma pessoa temente ao Senhor, certamente Deus se faz presente onde quer que aquela pessoa esteja.
Observe que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu aquela casa. Então observamos que Davi morreu e ficou na incumbência de Salomão para construir aquele templo que o seu pai não construiu. Por quê? Porque ele não pôde? Não, porque Deus falou que quem ia construir era Salomão. Porque Deus ele tem as suas obras específicas e pessoas também específicas para realizar a sua obra, para atender o seu chamado e o seu pedido. Mas uma coisa que me chama a atenção está no versículo de número 11, que diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Me chama a atenção a parte A do versículo 11. Diz que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Observe a ordem aqui. Primeiro Salomão cuidou da casa de Deus, do templo, que ele intentou fazer e fez, mas ele colocou em primeiro lugar as coisas de Deus. Depois é que ele foi cuidar da casa do rei, ou seja, da sua casa. Veja que hoje muitas vezes a gente inverte essa ordem. Cuidamos primeiro da nossa casa, do que é nosso, e deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Então, observe que tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele prosperou e ele efetuou, ele concluiu aquilo que Deus colocou na sua mão. E por isso que no versículo 12, onde eu li, fala que o Senhor apareceu de noite para ele. E Deus disse: eu ouvi a sua oração. E tem mais, Salomão: eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E no versículo 13, Deus fala: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aí o versículo 14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja a responsabilidade aqui no versículo 13. Diz que se Deus mandar seca, cerrar os céus, se não houver chuva, né? Ou se ele ordenar uma praga de gafanhoto para consumir a terra, ou seja, para comer tudo aquilo que a terra produz, quer dizer que virá pobreza sobre os povos. Ou se ele enviar doença entre o seu povo, Deus fala: e se eu enviar a peste entre o meu povo? Então observe a responsabilidade daqueles que seguem a Deus, que obedecem a Deus. Aí ele fala: e se o meu povo... Quem são esse povo? Todos aqueles que obedecem ao Senhor, que se chama pelo meu nome, ou seja, todo aquele que se dirige a Deus com sinceridade, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui onde entra um dos itens das 4 atitudes, uma das atitudes aqui. E se o meu povo se humilhar, ou seja,
se esvaziar de si mesmo, se derramar aos pés do Senhor. Porque tem pessoas que se humilham para uma outra pessoa, mas não se humilha para Deus. E orar, aí está a segunda atitude, orar. Orar não é aquela oração repetitiva, aquela oração rotineira. Não, orar é a pessoa derramar a sua alma diante de Deus. É buscar a Deus com sinceridade, é não tão somente dobrar os joelhos, mas dobrar o seu coração diante de Deus, reconhecendo que Deus é santo, que Deus faz tudo. Observe que hoje muitas pessoas, quando está no tempo da sequidão, procuram invocar outros santos, né, digamos assim, entre aspas, busca direção de pessoas que já faleceram e que foram canonizados como santos, fecha aspas. Então, observamos aqui que a Bíblia está nos dizendo aqui que nós temos que se humilhar e buscar a Deus, orar ao Senhor. Aí, Deus está falando aqui, buscar a minha face. Não está dizendo que a pessoa deve buscar a face de outro Deus ou de outros deuses, mas buscar somente a face de Deus. Aí vem a terceira, ou melhor, a quarta atitude, e se converter dos seus maus caminhos. Veja que Pedro andou com Jesus durante 3 anos e não conseguiu se converter a Cristo. Só depois que Cristo morreu e mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que ele recebeu o revestimento de poder, aí ele se converteu. E ele pregou o Evangelho com ousadia, cheio do Espírito Santo. E ele ganhou muitas almas para Jesus. E segundo a tradição diz que ele se entregou para Jesus, que queriam matar ele, como matou Jesus, crucificado na cruz. Ele disse, não, eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. E segundo a história diz que crucificaram ele de cabeça para baixo e o degolaram. Então observe, porque uma vez Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, anuncia aos teus irmãos. Então quer dizer que ele não conseguiu naquele período se converter. Mas o importante é que ele conseguiu depois se converter a Cristo. Isso é importante. Então Deus ele pede para a pessoa primeiro se humilhar, orar, buscar e se converter. A parte difícil é essa última, mas é possível a pessoa se converter. Converter, dar meia volta, ir em uma direção e ver que aquela direção não está sendo correta, dá meia volta e volta para o começo. Então, foi exatamente isso que Deus estava pedindo para o seu povo, que se convertesse a Ele. Se convertesse dos seus maus caminhos. Aí Deus fala, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja agora as 3 ações divinas. Quando a pessoa se humilha, busca, ora, se converte, o que Deus faz? Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara. Quer dizer, quando fala aqui que Deus sara, eu sararei a sua terra.
podemos tomar isso como uma simbologia do nosso coração, já que nós fomos feitos do pó da terra, nós somos terra, nosso coração é terra. Então, o que acontece aqui? Deus sara, desde quando a pessoa se volte para Deus. Aí, Deus fala assim: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, Deus estava dando ali um respaldo para Salomão. Deus falando: olha, estarão abertos meus ouvidos e estarão abertos meus olhos, desculpe. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quer dizer, todas as orações Deus ouve, mas nem todas Deus responde. Por quê? Porque muitas vezes as nossas orações não estão condizentes com a vontade de Deus. Mas Deus deu uma segurança para Salomão. Ele disse: olha, agora, ou seja, no presente momento, estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então observe aqui que Deus, ele aprovou a atitude de Salomão quando construiu aquele templo. Não quer dizer que Deus permaneceu morando lá. E hoje, nos nossos dias, Deus não mora na igreja. Deus está na igreja no período que a pessoa está ali cultuando a Ele. Porque Ele está na pessoa do Espírito Santo, que estão nas pessoas que estão adorando a Ele em espírito e em verdade. Então veja que Deus fala que a partir daquele momento estará fixos os olhos dele e o coração dele todos os dias, ou seja, naquele período. Então é muito gratificante, muito bom quando Deus aprova aquilo que nós fazemos para Ele. Porque muitas vezes nós fazemos algo para Deus, por mais bonito que seja, por mais louvável diante dos homens, mas se Deus não aprovar, não adianta nada. É como aquele homem que fez a sua casa sobre a areia. Quando veio a chuva, os ventos, derrubou aquela casa porque a sua casa não estava firmada na rocha, que é Jesus. Então, esta foi a porção bíblica que eu passei para vocês. E que Deus possa estar assim abençoando todos aqueles que ouvir esta mensagem. E não esqueça que quando nós nos aproximamos de Deus, temos que nos humilhar, temos que orar, temos que buscar a face do Senhor e, antes de tudo, temos que nos converter a Ele, nos converter dos maus caminhos. Então, só a partir daí, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai sarar. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.